Prestação de contas. Está aí uma coisa que não gostamos muito, não é verdade? Prestar contas. Ô, coisa difícil. Se pudéssemos, viveríamos sem dar conta de nada a ninguém. Não gostamos de dar satisfação às pessoas. Normalmente dizemos assim: ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga as minhas contas, não gosto de falar da minha vida com ninguém, muito menos pedir opiniões. Infelizmente, é assim que muitos vivem, mas isso procede do orgulho que está dentro do nosso coração. Creio que se não gostamos de prestar contas, então também não deveríamos pedir ajuda com ninguém quando as coisas se apertam em nossa vida e precisamos gritar por socorro. Ora, se não precisamos de ninguém, por que vamos gritar por socorro? Prestar contas pode ser até meio constrangedor de início, mas depois que acostumamos, vamos perceber que é muito saudável ter alguém para podermos compartilhar tudo o que fazemos e tudo que estamos planejando ou pensando, seja com o nosso cônjuge, nossos pais, nossos líderes religiosos ou até mesmo um amigo ou amiga. Hoje em nossa devocional vamos falar disso, da prestação de contas. Não podemos viver aqui de qualquer maneira, porque um dia todos nós haveremos de prestar contas de nossas atitudes. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo. Vamos a mais uma devocional. A de hoje, como eu disse, o tema será prestação de contas. O texto bíblico que vamos ler está em Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 11. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Irmãos e irmãs, o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos nos mostra uma exortação muito séria do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Roma por estarem fazendo acepção de pessoas por conta dos costumes e práticas judaicas a respeito de comida, de bebida e de dias de folga e de festas. Ali naquela igreja havia se convertido irmãos da religião judaica e irmãos gentios, povo da cultura grega, cheios de idolatria e de costumes avessos ao judaísmo. E isso provocou muita confusão entre eles, pois os judeus não comiam todo tipo de comida e guardavam certos dias de descanso, como o dia de sábado e dias de festas, que ainda comemoravam e apresentavam suas tradições diante do Senhor nosso Deus. O problema é que os judeus queriam que os gentios guardassem e fizessem tudo do jeito que eles faziam. Os gentios não queriam viver assim, e então havia julgamento e desprezo uns com os outros. Paulo então os corrige, dizendo que isso não era necessário. Todos poderiam viver com seus costumes desde que não interferissem na vida dos outros e nem exigissem isso como uma doutrina cristã para a salvação. Se alguém fizesse ou deixasse de fazer algo para Deus, que fizesse para o Senhor e não para se julgar melhor do que o outro, pois estava havendo julgamento e com isso uma desunião, uma divisão que não estava testemunhando da paz e da graça de Jesus Cristo. Paulo disse que tudo isso seria colocado diante do tribunal de Deus, onde um dia todos haveremos de comparecer, todos haveremos de prestar contas a Deus. Então eu digo a você que precisamos sim prestar contas ao Senhor desde já, e podemos fazer isso procurando irmãos e irmãs para juntos confessarmos nossos erros, nossos pecados e nossas fraquezas. Tudo em busca da graça e do favor do Senhor, para deixarmos claro que não somos melhores do que ninguém, mas somos homens e mulheres comuns que lutam para não errar e não falhar no objetivo maior, que é agradar a Deus.
Muitas vezes somos tentados e caímos nas tentações por não compartilharmos as nossas fraquezas, por não pedirmos oração, por não lutarmos contra o mal que a todo momento quer nos tragar e nos devorar. Se unirmos nossas forças ao invés de ficarmos nos julgando e gladiando, seremos vencedores em Cristo Jesus. Então, pare de se achar mais santo que o seu irmão e pare de julgar aqueles que caem ou que não fazem o que você faz e do jeito que você faz. Em tudo, temos que fazer ou deixar de fazer para a glória de Deus e não para nos julgarmos melhores uns do que os outros. Que nossas conversas, nossas reuniões não sejam para julgar, não sejam para apontar, até porque Deus não nos instituiu juiz de ninguém, mas que nossas reuniões sejam para declararmos o quanto precisamos de Deus, cada um em sua fraqueza, mas todos dependentes de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos ajude a estarmos mais em unidade, ajudando uns aos outros, prestando contas e não ficando feliz com a tentação ou com aquilo que acontece de ruim na vida do irmão. Amém? Vamos orar. Logo depois nós vamos fazer aquele nosso momento de intercessão. Orem comigo. Senhor nosso Deus, obrigado pelo ensinamento do apóstolo Paulo, que não podemos ficar por aí julgando-nos, ó Deus, melhores do que os outros, ó Pai, ou querendo fazer que as pessoas se comportem igual a nós, Pai. A sua palavra tem as suas doutrinas, tem o modo de vida que precisamos ser e não precisamos ficar apontando ninguém e nem medindo as pessoas por aquilo que a gente faz ou pelo nível de santidade que já alcançamos e de intimidade que temos contigo, Pai. Muito pelo contrário, quanto mais santos, mais íntimos do Senhor, mais nós vamos ajudar os irmãos mais fracos e não ficar julgando ou pisando neles, meu Pai, porque um dia todos nós haveremos de prestar contas ao Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a termos essa prática de conversarmos mais uns com os outros, de sermos mais sinceros, abrirmos o nosso coração, confessarmos os nossos pecados ou as nossas tentações antes mesmo de cairmos nela. E quando soubermos disso, a gente ajudar o irmão, estender a mão, Pai, vigiar em oração, Pai, porque, ó Deus, os tempos são difíceis, a carne é fraca, meu Pai, o espírito está pronto, conforme diz a palavra, e o Senhor nos diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, Deus, é para a gente estar junto, ó Deus, orando, clamando, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, trocando experiências, meu Pai, e assim se vendo livre dos erros e pecados que agradam o diabo e desagradam a Ti. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e assim nós agora vamos orar uns pelos outros, decretando a sua paz e a sua bênção e o seu favor a todos os irmãos e irmãs que estão, Pai, em linha de sofrimento, ó Deus, debaixo, Senhor, de tribulações, quem sabe passando por tentações, Pai. Ó Senhor, o inimigo tem tentado destruir, acabar, arruinar a família, a vida espiritual, o trabalho, a carreira do teu servo e da tua serva, mas em o nome de Jesus nós repreendemos toda atitude, toda ação do maligno, toda seta que voa de dia, ó Deus, toda arma, toda armadilha, ó Senhor, tu jogue por terra, porque o Senhor é o nosso general de guerra, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é o nosso protetor. Então protejam meu irmão contra todas as investidas do diabo e de qualquer outro inimigo, em nome de Jesus, Pai. Oramos pelas famílias, oramos, ó Pai, por esse marido que está sofrendo a tentação do adultério, essa mulher que está sofrendo a tentação de abandonar, de largar o marido, esse filho, esse jovem que está sendo tentado às drogas, à prostituição, aos jogos de azar, à corrupção. Senhor, nos ajude, não nos deixe cair nessas tentações, nos ajude a compartilhar uns com os outros e orarmos sem preconceitos, meu Pai, mas orarmos e pedirmos a sua ajuda, a sua força, a força do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, oramos por aqueles que estão abatidos, desanimados, derrotados, desistidos, caídos, meu Pai.
Ó meu Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre a vida de cada família, aqueles que estão, Pai, doentes, enfermos, aqueles que estão em tratamento, aqueles que vão passar por uma cirurgia, que o Senhor guie as mãos dos médicos, meu Pai. Oh Deus, guia, Senhor, a ideia dos médicos com relação ao tratamento, para que seja tudo conforme a vontade do Senhor. Abençoe os medicamentos, em nome de Jesus. Abençoe o trabalho dessa pessoa, Jesus, a sua carreira profissional. Oh Deus, essa faculdade que o teu filho está a ponto de desistir, que não tem recurso, que não está conseguindo fazer as provas. Oh meu Deus, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, ilumina e abençoa os teus filhos, meu Pai, para que eles sejam guardados em ti e possam, Deus, alcançar o objetivo segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, estende a sua mão e ajuda a cada um dos teus filhos, meu Pai. Nós oramos, colocamos as crianças, os jovens, os adultos, as famílias, oh Deus, tudo em suas mãos, e que o Senhor nos dê um dia cheio de alegria, cheio de vida, cheio de paz, de honra, e que o Senhor, Deus, possa ser glorificado. A glória do teu nome seja sobre nós nesse dia e sobre a nossa família. Essa é a nossa oração, nos colocando dependentes de Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Olha, compartilhe esse vídeo, abençoe outra pessoa com essa palavra, porque com certeza vai ser para uma edificação do corpo de Cristo, tá legal? Inscreva-se aí nos nossos canais, dá o seu joinha aí no YouTube, que aí o próprio YouTube vai te lembrar. A hora que você entrar aí no aplicativo, vai estar passando aí a devocional para você estar escutando. Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe a todos vocês, a você e a sua família. Tenham todos um bom dia e em nome de Jesus eu lhes desejo a paz que somente vem dele.